nome de Jesus, irmão. Filipenses capítulo 3, versículo 12, irmãos. Deus tem algo muito importante aqui para poder falar com cada um de nós, irmão. Nós vamos ouvir aqui algo que o apóstolo Paulo ele ensina através do Espírito Santo, e hoje vai ensinar a cada um de nós, irmão, algo muito importante. 3:12, né? 3:12, não é isso? Filipenses capítulo 3, versículo 12. Em nome de Jesus. Filipenses 3:12. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Não? Filipenses 3:12. Depois eu quero. Amém? Vamos lá em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Tudo certinho? Todo mundo está comigo? Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade deste domingo, para estarmos aqui, Senhor, louvando e agradecendo o Teu santo nome, Pai. E nesta hora vamos ouvir, Senhor, a Sua palavra. Fale conosco, Pai, nesta hora. Necessitamos ouvir, Senhor, a Tua voz, Pai. Fale conosco, fale aos nossos corações, Senhor. Encoraje a cada um de nós. Fortaleça a cada um de nós, Senhor, para que possamos, Senhor, ser cada vez mais participantes, Senhor, do Teu ministério, Senhor, para que as Tuas bênçãos, a Tua unção, a Tua autoridade, a Tua unção venha sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Que os irmãos possam se assentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele relata uma situação aqui, irmão, que Deus ele quer compartilhar com cada um de nós hoje. Sabemos, irmão, que o mundo ele está muito difícil, muito mais cruel, porque na própria palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria, correto? E isso vai chegar a cada um de nós. Infelizmente, irmão, o reflexo que o mundo tem, muitas vezes vai chegar a cada um de nós. Como chega muitas vezes doenças, como chega muitas vezes a pandemia que nós recém vivemos aí, chegou a cada um de nós. Isso é um reflexo do mundo, é crueldade do mundo. O homem, ele plantou isso, e ele vai colher isso. Só que o importante, irmão, que Deus ele tem para compartilhar para cada um de nós aqui, que o apóstolo Paulo lhe diz, é o quê? Prossigo para o alvo. E Deus ele quer falar isso hoje com cada um de nós, irmão. Prossigo para o alvo. Prossigo para a soberana vocação de Deus. Irmão, nós não podemos esquecer do que nós temos que fazer. Nós não podemos esquecer do que nós fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados, irmão, para muitas das vezes padecer as situações que nós passamos na nossa vida. Nós fomos chamados para nós prosseguirmos para o alvo. Quem é esse alvo, irmão?
Jesus Cristo. Esse alvo é Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Irmão, como que eu posso conseguir chegar nesse alvo? Como que eu posso conseguir prosseguir nesse alvo? Como que eu posso administrar esse caminho que é o alvo, que é Jesus Cristo? O apóstolo Paulo vai ensinar aqui. Ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante. Seu passado, irmão, ele tem que ser esquecido. O seu eu antigo, velho homem, a velha mulher, ele tem que ser esquecido. Para eu poder prosseguir nesse alvo, irmão, para eu poder prosseguir para Jesus Cristo, eu tenho que muitas vezes esquecer de quem eu era. Eu tenho que esquecer das ações, muitas vezes cruéis, pensamentos contrários, e como até mesmo trouxe na própria palavra de Deus na quinta-feira, a irmã Isabel trouxe pensamentos diabólicos. Temos que esquecer isso, irmão, e prosseguir para Jesus Cristo. Não só esse tipo de coisa, mas também esquecer coisas muitas vezes ruins que as pessoas muitas vezes fazem na nossa vida, irmão, que atrapalham a nossa vida com Cristo. O apóstolo Paulo, ele faz questão de relatar sobre essa situação, esquecendo-me das coisas que, passaram. Porque ele mesmo tinha condições de falar sobre isso, porque o passado de Paulo era muito cruel. E nós sabemos muito bem, que nós já vimos que antigamente o nome dele era qual, irmão? Saulo. E o passado desse homem era cruel. O passado desse homem era perverso, ele matava, ele perseguia os cristãos. Muitas das vezes, irmão, o nosso passado ele pode ser cruel. O nosso passado ele pode ser diabólico. Porque era a mente humana trabalhando. Mas esse passado não é seu eu antigo. Ele não pode atrapalhar atualmente na sua vida com Cristo. Porque se ele atrapalha a sua vida com Cristo, você não vai conseguir prosseguir para o alvo. O que está tentando ensinar aqui aos filipenses, irmão, é que eu não posso ficar me agarrando a coisas passadas, a eu passado. Porque o Jesus Cristo, irmão, é para frente. A coroa da vida eterna, ela já passou? Ou ela ainda vai chegar? Ela ainda vai chegar. Eu não cheguei lá ainda. Você não chegou lá ainda. Então, se eu ficar agarrado com aquilo que é passado, eu não consigo focar naquilo que é futuro, que está prometido para cada um de nós. Não consigo. Olha o que ele diz. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Olha o que ele ensina. Não estou querendo dizer que você já alcançou ou que você é perfeito. De maneira nenhuma, irmão. O único que tem condição de aperfeiçoar cada um de nós é Cristo. Você hoje pode dizer que você é perfeito
difícil negar a si mesmo. É difícil você fazer o contrário do que você fazia. Isso é difícil. Isso é difícil porque você está indo contra a você. Você está batalhando contra a si próprio. É isso que ele está querendo dizer. Olha o que ele diz. Mas prossigo. Olha o que ele diz. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Por que foi, irmão? O ministério de Cristo foi entregue para nós. A palavra de Deus foi entregue para você. O poder de Deus foi entregue para você. A unção de Deus foi entregue para você. O discernimento da palavra de Deus foi entregue para você. O poder, a autoridade foi entregue para você. Esse é o ministério de Cristo, irmão. É por isso que muitas vezes ele diz que eu fui preso. Que eu fui preso. Mas ele se alegrava em estar preso em Cristo. Ele se alegrava em estar preso em Jesus. Olha o que ele continua dizendo. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu vejo Jesus Cristo. Eu vejo a coroa da vida eterna. Eu vejo a minha vida sendo salva. Eu vejo a libertação da minha casa. Eu vejo coisas boas para a minha vida. Eu vejo a mudança que eu preciso para a minha vida. Eu vejo o que é de melhor para a minha vida. Jesus Cristo é onde eu enxergo Ele diante de mim. E eu estou face a face com Ele. Coisa que eu não poderia fazer antes. Porque antes nós estávamos face a face com o capeta. Estávamos com Satanás, porque esse era o nosso final. Mas hoje nós temos que dar glória a Deus, irmão, porque isso tudo é passado. O que trazia cativo, o cativeiro não traz mais. Hoje nós ouvimos a palavra de libertação. Jesus Cristo. Não é o que fala? A palavra de libertação para frente, irmão. O nosso olhar não é para trás. Nós não podemos fazer igual aquela mulher que olhou para trás. Deus falou, não olhe para trás. Não olhe para trás. Ela olhou e ficou. Se a igreja ficar olhando para trás, ela vai ficar. Se a igreja ficar olhando para o passado, ela vai ficar. Não podemos, irmão, ficar focado no passado. Nós temos que olhar o presente e o futuro. Porque Deus já reservou para cada um de nós, irmão, tudo. Tudo. Ele já reservou para cada um de nós. Então não podemos ficar perdendo tempo com o passado. Ora, o apóstolo Paulo está me ensinando que se ele ficasse perdendo tempo com o passado, irmão, ele ia ficar se corroendo porque ele matou inocente. Aquilo que ele agora estava dentro, quando ele estava fora antes, ele estava querendo destruir. Imagina o peso da consciência que muitas vezes ele poderia ter. Poxa, eu hoje estou aqui com Deus, com Cristo, mas antes eu matava, antes eu perseguia, antes eu fazia a vida deles no inferno. É como muitas vezes cada um de nós, irmão, nos preocupamos muitas das vezes em coisas que nós fazíamos no passado. Ah, eu fazia isso com fulano. Ah, eu fazia isso com ciclano. Rixas muitas vezes de família que nós temos até hoje. Não falo com não sei quem, não falo com não sei quem, não falo com o irmão, não falo com o tio, não falo com o pai, não falo com a mãe. Isso é passado, irmão. Isso é passado. O cristão que ele enxerga lá na frente, esse alvo que ele enxerga lá na frente, ele fez a reconciliação com todos. Foi Jesus Cristo.
Ele não diz só numa sexta-feira, Ele diz sempre. Aleluia. Ele diz sempre. Não adianta eu querer comemorar a ressurreição de Cristo só no domingo de Páscoa. Não adianta. Não adianta eu querer comemorar o nascimento de Cristo só no dia 25 de dezembro. Tem que ser comemorado por cada um de nós sempre. Porque isso é vitória para cada um de nós. Não é só um dia, é para sempre. Lá na frente, você está vendo lá na frente a coroa da vida inteira? Aquela ali é a ressurreição de Cristo. Aleluia, Senhor. Que nos deu completo acesso. Então pare, irmão, com isso. Pare muitas vezes com essa falta de amor, com essa falta de perdão, com essa rixa familiar que muitas vezes tem. Ah, irmão, a família é complicado. O que tem? Se o próprio Deus fez o filho, entregou o seu único filho para se reconciliar com toda a humanidade, quem sou eu? Quem sou eu para poder não perdoar? Quem sou eu para poder não amar? Quem sou eu para não falar com não sei quem ou não sei quem? Por causa de coisas bobas? Bobas! Isso é passado! Isso é o seu passado, irmão! Para que você possa prosseguir para o alvo, você tem que se desgarrar dessas coisas. Ah, eu quero saber como é que é. É isso aqui. Como que eu posso prosseguir? Como que eu posso seguir para o alvo? Deus está falando com cada um de nós hoje, irmão. Compartilhando contigo hoje. É isso que você tem que esquecer. Tu imagina? Pare para analisar. Pare para analisar se Deus ele contasse, tiquinho por tiquinho dos teus erros, tiquinho por tiquinho das tuas falhas. Imagina. Ó, você errou aqui. Você ia ficar a tua vida toda contando. Imagina. Ele poderia fazer isso porque ele é dono de tudo, não é? Mas ele escolheu não fazer isso. E nós temos que escolher não fazer isso também, irmão. Nós temos que escolher, assim como o Senhor ensinou para cada um de nós, irmão. Perdoa. Ame. Por isso que ele só deu 2 mandamentos. Jesus atualizou os mandamentos. Você amar a Deus e amar o teu irmão. Porque se você fizer esses 2, você vai estar cumprindo com todos os outros. É por isso que ele ensinou. Passado. Faça como Deus fez, irmão. Seus erros, as suas falhas, tudo aquilo que você fazia antes, que você faz até hoje. Ele esquece. Ele esquece, ele joga no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Faça isso. Faça isso com você e faça isso com os outros. Você fazendo isso, você fica livre. Fica livre de lixos. Fica livre de pensamentos ao contrário. Você fica livre de situações adversas. E você tem mais tempo para você focar em Cristo. Que isso que falta muitas vezes à igreja. Tem se preocupado com muitas coisas que vai ficar por aí. E temos esquecido do verdadeiro propósito que nós fomos chamados. Jesus Cristo, o ministério de Cristo, irmão. Não podemos esquecer isso. Olha o que ele diz. 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Opa! Como sempre é dito aqui nesse lugar, irmão, tem que ser em Cristo Jesus. Mas para eu prosseguir, meu irmão, tem que ser feito tudo aquilo que foi dito ainda há pouco. Esquece. Quer ver um exemplo? Como posso seguir? Quer saber mais? Abre aí, irmão, rapidinho. 1 Coríntios,
1 Coríntios. Capítulo 11, versículo 28. Eu estava falando com Deus, quando Deus estava falando comigo, né, sobre essa palavra, eu perguntei a ele: tá, Senhor, mas dê mais um pouco de como eu posso mostrar para a igreja, através do teu Espírito, que ela precisa conseguir. Me dê mais um pouco de exemplo. E Deus, ele me deu aqui, no 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Olha o que diz. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O apóstolo Paulo está no ensinamento aqui da Santa Ceia. Momentos antes, se você para analisar, ele fala sobre a Santa Ceia, sobre a ressurreição. Olha, e aí ele pega e fala: quer um exemplo para que você possa se tornar participante? Quer um exemplo para que você possa entender o que você precisa fazer? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. É necessário, irmãos, que nós possamos nos examinar. O que eu tenho feito? O que eu não tenho feito? O que eu preciso fazer? E o que eu não preciso fazer? Porque se você conseguir se examinar, irmão, você consegue enxergar. Sabe por que você consegue enxergar? Porque você não é mais aquela pessoa soberba que você era antes. Ah, é comigo, é desse jeito e acabou. Não, hoje você tem a iluminação do Espírito Santo. Então peça ao Espírito Santo para poder fazer você enxergar. Espírito Santo, eu quero me examinar. O que eu tenho feito corretamente? O que eu não tenho feito? O que eu tenho deixado de fazer? E o que eu preciso fazer? Isso é o seu eu. Você precisa examinar a si mesmo, irmão. É mais um exemplo de que como eu consigo prosseguir nesse algo. Eu preciso examinar o que eu tenho feito. Eu preciso examinar o que eu não tenho feito, irmão. É uma palavra que confronta muitas vezes, mas é algo que vai te ensinar para que você possa prosseguir. Tem que ser feito, irmão. Você não vai de vez em quando no médico para você se examinar? Não é? Quero fazer check-up. Quero fazer um completo aí, ó. Aí você faz exame disso, exame daquilo, exame disso, exame daquilo. Não é? Não é o que você faz? É a mesma coisa na palavra de Deus, irmão. Faça um exame. Pense corretamente no que nós temos feito. No que você tem feito, irmão. Deus, ele me ensinou dessa forma. Olha o que ele diz: examinar-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está vendo, irmão? As pessoas acham que é brincadeira. As pessoas acham que isso é brincadeira, irmão, mas não é brincadeira. Se você é participante da palavra de Deus e você está fazendo isso sem se examinar indignamente, irmão, você se compactua com a condenação. Você está se condenando. Infelizmente, irmão. Infelizmente. Olha o que ele diz: eu come e bebe indignamente. Ele está falando aqui, irmão, do corpo e do sangue de Cristo. Você não participa? Não participa, irmão? Você participa. Por que ninguém pede ninguém participar? Se não participar, é porque não quer participar.
indignamente, irmão, você está passivo à condenação. Então, por isso que você tem que se examinar. Para você prosseguir para o alvo, você precisa se examinar, para que você não entre em condenação. Olha o que ele continua dizendo. Não discernindo o corpo do Senhor. Opa! O que ele está querendo dizer aqui? Você não está entendendo. Você não está entendendo o corpo do Senhor. Você não está entendendo como funciona o corpo de Cristo. Você não está entendendo como funciona o ministério de Cristo. Você não está entendendo como funciona o caminho de Cristo. Porque você está fazendo indignamente. Você olha para o seu passado. Ou você muitas vezes faz o que você fazia no passado, hoje você faz. E há pessoas que fazem até pior. Infelizmente. Mas isso acontece. Está fazendo indignamente, irmão. Para eu poder prosseguir para o alvo, para eu ter essa vocação, para eu poder ter a vida eterna, para eu poder ter a coroa, para que eu tenha Cristo na minha vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me examinar. Eu não posso participar indignamente, irmão. Do corpo, olha o que ele diz. Isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui é só para nós entendermos o que muitas vezes nos para. Você está caminhando bem, você está indo bem, daqui a pouco você para. É por causa dessas coisas que muitas vezes você para. Olha o que ele diz. 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Esse é o problema muitas vezes da igreja. Por quê? Porque faz indignamente. Ela está parada no tempo. A palavra não consegue transitar no teu corpo. A palavra não consegue transitar na tua mente, no teu espírito. Por isso que muitas vezes você se sente fraco, doente e muitas vezes dorme. Por isso muitas vezes o pior, dorme. Porque quando você dorme no espírito, é difícil de te acordar. É difícil muitas vezes de chacoalhar você. Por quê? Porque você está morto em si. Dorme. Há salvação? Há salvação. Há como reverter? Há como reverter. Mas eu preciso examinar primeiro. Será que hoje vai me paralisar, irmão? Para eu poder prosseguir para o alvo, para poder eu seguir a Cristo, para que eu não fique parado. Examine a si mesmo hoje. Será que eu estou hoje fervoroso na fé? Fortalecido em Cristo? Pode vir o que for que eu vou enfrentar? Ou eu estou assim dessa forma? Fraco? Doente? Porque ele está falando aqui em espírito, irmão. Não é na carne, não é fraco na carne, é no espírito. O fraco na carne, velho. Está até mais dentro, descansa um pouquinho aqui. Faz alguma coisa ali, depois descansa. Mas no espírito, irmão, só você pode fazer. Porque você é com Deus. Eu não posso me encontrar fraco. Não posso me encontrar fraco. Porque se eu me encontrar fraco, Satanás vai brincar com a tua vida. E você não vai conseguir prosseguir para nada. Nem para a sua vida. Eu não posso me encontrar doente, porque a doença te paralisa. A doença paralisa você. E eu não posso dormir, irmão, porque se eu estiver dormindo no meu espírito, eu não tenho condições de enxergar o que vai vir. Você imagina, você está na batalha, você está na guerra e você está dormindo. É por isso que Jesus ele ensina: levanta. Por isso que ele ensina para aquele que para. Levanta, pega a tua cama e anda. Anda, prossiga. Não posso estar fraco, não posso estar dormindo. Olha o que ele diz. 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha a preocupação, irmão, do Espírito.
para não ser condenado com o mundo. Não podemos, irmão, julgar. Sabe o que estava escrito lá em Filipenses? Combina muito com essa palavra aqui, irmão. Isso é muito, faz muita parte do meu passado. Eu julgava, eu falava mal, não queria nem saber do porquê da pessoa ter feito. Eu estava ali apontando, eu estava ali julgando. Isso é passado. Esqueça isso, irmão. Esqueça isso. Examine a si mesmo se você hoje faz isso, irmão. Porque se você faz, faça uma consulta com o Espírito Santo. Porque é uma consulta, irmão, para a sua vida. Para te levantar. Para te despertar, muitas vezes, desse sono que muitas vezes nós nos encontramos. Dessa fraqueza que muitas vezes encontramos. Dessa doença que muitas vezes paralisa cada um de nós, irmão. Aí sim, eu consigo prosseguir para o alvo. Mas antes eu tenho que cuidar de muitas pendências que muitas vezes nós temos na nossa vida. Muitas pontas soltas que muitas vezes nós temos na nossa vida. Muitas áreas da nossa vida. Como se fosse uma casa. Eu deixo aquele cômodo ali para o cômodo da bagunça. Eu deixo aquele cômodo ali para o cômodo que eu entulho tudo aquilo que não presta. Isso não faz parte da igreja. Isso não faz parte da igreja. Porque a igreja, o corpo dela é do Espírito Santo. E nele não pode habitar sujeira. E nele não pode habitar coisa ruim. E nele não pode habitar trevas. Nele não pode habitar quarto escuro. Nele tem que habitar luz. Nele tem que habitar benignidade. Nele tem que habitar amor, libertação, cura. É isso que tem que habilitar, irmão. Para eu poder fazer isso, eu preciso examinar a mim mesmo. Para que depois eu possa pensar em prosseguir para o alvo. Porque se eu quiser fazer tudo ao mesmo tempo, eu não vou conseguir fazer um e nem vou conseguir fazer o outro. Então pare de paralisar bem. Isso é uma palavra de reflexão. Eu não posso estar fraco, eu não posso estar doente, eu não posso estar dormindo. Eu tenho que estar caminhando. Porque Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se Ele é o caminho, eu tenho que caminhar nesse caminho, irmão. Pare de paralisar essa palavra, irmão. Mais uma. O apóstolo Paulo, antes de morrer, lá em Timóteo, ele fala que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira e ele guardou a fé. Será que a igreja tem feito isso? Será que a igreja tem combatido o bom combate? O bom combate da igreja é na fé. O bom combate da igreja não é brincando com os outros, não é discutindo com os outros. O bom combate da igreja é orando. O bom combate da igreja é jejuando. O bom combate da igreja é administrando o ministério de Cristo. O bom combate da igreja é estando presente. Esse é o bom combate da igreja. E principal, guardar a fé. Será que nós temos crido o suficiente em Deus? Porque a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé, irmão, você nunca vai agradar a Deus. Por isso creia, examine-se a si mesmo, irmão. Faça uma reflexão de si, para que você possa pensar. Faça uma consulta com o Espírito Santo. Ele está aí para isso, irmão. Ele está aí para isso. O Espírito Santo que convence o homem. Pecado, juízo, é o que ele convence. Então, faça com o Espírito Santo, irmão, que ele vai te ensinar se você está indo no caminho correto ou não. Mas examine a si mesmo, irmão, para você ver se você está prosseguindo para o alvo, ou se muitas vezes você está fraco. Fique, irmão, com essa palavra. Em nome de Jesus. Uma linda salva de palmas para você.